O meu intuito em relação ao senhor Dominguete se restringia ao desenvolvimento de um possível mercado de vacinas para o segmento privado, assunto que está em discussão na sociedade civil por meio de interesse de grandes grupos econômicos brasileiros e das propostas de regulamentação no Congresso Nacional após a sanção da Lei 14.125, de 10 de janeiro de 2021, mais especificamente no seu artigo 2º, que permitia a aquisição por pessoas jurídicas de direito privado. Sem querer interromper o depoente, mas é importante deixar claro que essa atividade de venda de vacina para o setor privado na oportunidade era uma atividade irregular, absolutamente irregular, porque sequer a lei autorizando tinha sido aprovada no Congresso Nacional. Presidente... e não foi aprovada, portanto, é muito grave as informações que o depoente começa a trazer aqui, são gravíssimas. Senhor relator, por favor. Senhor presidente, senhor depoente, se Vossa Excelência me permite, sobre essa lei, eu tenho as informações. Nessas datas, não tinha sequer o debate da lei. O governo estava resistindo a esse debate. Sim. A primeira menção que foi feita em relação a ter uma lei é no dia 18 de fevereiro. Não bate com vossas datas. A primeira menção é dia 18. A primeira reunião ocorre no dia 21 de fevereiro. Dessa reunião eu participei, sob a resistência do governo em ter qualquer lei, porque essa é a lei que autoriza a aquisição das vacinas da Pfizer. E no início das discussões, sequer cogitava a vacina do setor privado. A lei só é aprovada, o projeto de lei, ele é protocolado aqui no Senado no dia 23 de fevereiro. É aprovado no dia 24 de fevereiro. Não é votado na Câmara dos Deputados no dia 25. Só é votado na semana seguinte. Só é sancionada pelo presidente da República no dia 11 de março. E só é afirmado os primeiros contratos no dia 19 de março. Mais que isso, esta lei em nenhum momento possibilitava a aquisição de vacinas pelo setor privado. A lei dizia claramente o seguinte: primeiro as vacinas devem ser vacinados os grupos prioritários pelo setor público. Somente depois é que pode ser vacinado, pode ser distribuídas para o setor privado. A única coisa que tinha aí de tudo isso era um projeto de lei que começou a ser discutido depois que a nossa lei foi sancionada. 3 dias depois, e também não bate a data, é somente março, senhor presidente. 3 dias depois é que é apresentado o projeto, patrocinado pelo líder do governo, o deputado Ricardo Barros, na Câmara dos Deputados, apoiado por Luciano Hang e pelo Carlos Wizard, que estabelecia, aí sim, os 50% e 50%. Este outro projeto, após ter sido aprovado em prazo recorde na Câmara dos Deputados, ao chegar ao Senado foi paralisado, porque era uma síntese. A única coisa que tinha disso era, aí o senhor pode trazer melhores informações, um contrato que foi assinado entre a Associação Brasileira de Clínicas de Vacina Privada e a Precisa, do dia 30 de janeiro. Então, doutor Marcelo, já que o senhor relator antecipou, e como eu tenho essas informações, me permita interromper. Nenhuma dessas datas bate. Essas tratativas sobre vendas para o setor privado, que o senhor estava fazendo, está com base na irregularidade. Eu queria deixar aqui um registro, inclusive, às Forças Armadas do Brasil. Nós temos recebido aqui alguns coronéis e alguns militares, generais, até como nós conversamos com o general Pazuello. E a gente percebe de forma muito clara aqui há uma instrumentalização das Forças Armadas. Há fatos claros, há pessoas que integram, seja como da reserva ou não das Forças Armadas ou da área militar, que integravam o governo ou que integram o governo e que participaram em algum momento de um esquema de corrupção. Em nenhum momento da história republicana do Brasil, sobretudo aí nos últimos 30 anos, não é? Depois dos momentos que nós vivemos aí de ditadura militar no Brasil, nós não tivemos em nenhum momento tanta politização no governo. Nós tínhamos, antes desse governo, cerca de 2.000 integrantes militares. Hoje chegam a mais de 6.000 integrantes.
Esse é um cenário, na verdade, que está diante de nós, mas, ao mesmo tempo, aqui eu queria fazer um destaque, um reforço e reconhecer as ações do Tribunal Superior Eleitoral, também do Supremo Tribunal Federal, que começam a entender a necessidade de tomar providências. O que me chama a atenção, coronel, é que são tantos os personagens envolvidos que eu tive que colocar aqui num papel tantos os personagens citados na área militar. Isso me constrange e me indigna. Nós estamos falando aqui de um encontro tido como casual que serviu para tratar da compra de vacinas, envolvendo um conjunto de operações onde constava alguns nomes de alguns personagens que são recorrentes. Eu vou contar aqui, acho que o senador Omar já sabe isso de cabeça. Primeiro, nós temos o cabo Dominguete. Depois, nós temos o sargento Roberto Dias. Nós temos o coronel Marcelo Blanco. Nessas tratativas também consta o nome do coronel Pires. Depois, um tal de coronel Odilon. Esse eu ainda não consegui identificar no carômetro. Por fim, ou ainda, no meio do processo, o coronel Elcio, sem H. Não, esse aqui até com H. Não sei qual é o sobrenome dele. Depois, um major Anderson. Comandado tudo isso, estamos falando disso, de compras de vacinas do Ministério da Saúde, comandado por um general, de nome Pazuello, cujo número 2 era um outro coronel, agora é Elcio sem H, Elcio Franco. Perdi a conta, passou de 9. E, por fim, havia uma perna aí de uma transação internacional envolvendo um tal de coronel Guerra. Eu acho que nós passamos de 10. Interessante como há uma coincidência de datas entre o momento da sua saída, a constituição da sua empresa, que era para atingir uma determinada finalidade, e depois foi mudada a razão social, depois que foi permitida a compra de vacinas na iniciativa privada. Mas pior do que a coincidência de datas são as patentes de interesses que nos levam a acreditar que a sua empresa Valorem, que Vossa Senhoria fez questão de dizer que Valorem vem do latim no sentido de valorar e não no sentido de espécie. Não sei por que fez essa preliminar antes, que essa empresa, na realidade, mais do que uma empresa da iniciativa privada, ela parece mais uma associação militar. É uma associação militar, e com todo respeito, eu estou dizendo, o senhor não precisa concordar, com todo respeito, com fins lucrativos, sem aspas. Repito, uma associação militar com fins lucrativos, sem aspas. Porque sem fins lucrativos, com aspas, foi a empresa, a princípio, que o reverendo ontem diz que tinha e que tem, com o fim de, mediante um ato humanitário, fazer doações de vacinas para a população brasileira. É sempre bom lembrar que nós somos mais do que somos, nós somos aquilo que representamos. Então, vê-lo aí, para mim, não é um motivo só de tristeza, é de indignação, da mesma forma como eu fiquei indignada ontem de ver um reverendo sentado aí. Porque nós estamos diante de duas instituições da mais alta credibilidade. Faça uma pesquisa para a população brasileira, ela vai colocar que pelo menos 90% da população brasileira acredita nas igrejas, e tem que acreditar. Eu sou cristã, sou católica, sou devota, e acredito nas Forças Armadas como uma instituição ilibada. Então, o que Vossa Senhoria e os demais, nesse processo todo, podem estar levando, não é só no seu individual terem possivelmente cometido crimes. E lembrando, se a portaria da sua exoneração só saiu depois, pode ser também que o senhor tenha cometido crime de advocacia administrativa, porque até então o senhor era um servidor público. Eu estou dizendo que pode, doutor. É o meu direito como parlamentar. Se quiser, depois me processe. Pois bem, só que mesmo não sendo servidor público, embora era, porque a portaria ali não havia exonerado Vossa Senhoria, Vossa Senhoria, no mínimo, dentro dessa narrativa, se comprovada pelo relator e depois pelo Ministério Público, teria cometido crime de tráfico de influência. Quando eu digo que nós somos mais do que somos aquilo que representamos, nós estamos falando, vou repetir, que Vossa Senhoria, o sargento Roberto Dias, o coronel Pires, coronel Odilon, coronel Elcio com H, major Anderson, coronel Elcio Franco, agora sem H, o próprio ministro Pazuello, coronel Guerra, todos eles, mais do que os seus próprios nomes, o que eles trazem para dentro de todo esse processo são as Forças Armadas brasileiras. Lamentavelmente, as Forças Armadas brasileiras sempre requisitaram e requerem, e é por isso que nós as valorizamos tanto, soldados, sejam rasos, sejam generais, que estão sempre prontos para a luta, e que juraram defender a pátria, a ética, a moral, jamais se misturar
naquilo que é imoral, que é antiético ou que beira a crimes contra a administração pública. Qual é a natureza da sua relação com o senhor Dominguete? Nenhuma. Eu só conheci o Dominguete quando ele veio a mim e ele intencionava enviar as propostas para o departamento logístico e eu prospectava nele um parceiro comercial no privado. E o senhor se limitou a fazer o encaminhamento desse contato, Dominguete e Roberto Dias? Na verdade, até as propostas ele encaminhava direto para os e-mails, né? A orientação inicial sempre foi essa. Em 30 dias, senhor Blanco, o senhor trocou 108 ligações com o senhor Dominguete. Mais interessante, dessas 108 ligações, 64 foram de iniciativa sua. O senhor ligava 2 vezes por dia para o Dominguete. Seguramente para tratar do privado. Seguramente para tratar do privado. Então, o senhor tinha uma parceria, ou esperava ter uma parceria comercial, baseado numa situação que era inviável legalmente? Naquele momento, sim, né? Sim. E, ao mesmo tempo, o senhor advogado quer dar orientação? O senhor quer dar orientação ao... Sim, sempre que for possível. Pois não, fique à vontade. É um direito que o senhor tem assegurado pelo Supremo Tribunal Federal. Agora, o senhor dá orientação, aí te interrompe um pouquinho, presidente, e aí te retoma. Pode fazer a orientação. Já foi feita. Ok. Retomando. O senhor ligou, então, 64 vezes para o senhor Dominguete. E o assunto era a possível parceria comercial em cima de uma situação que juridicamente era impossível. Não era a negociata de vacinas que ele fazia junto ao Ministério. Não, não era. Não era. Pronto. O senhor, com a formação que tem, formação altamente qualificada, eu pude verificar, o senhor foi incapaz, em 64 ligações de sua iniciativa, mais 44 de iniciativa do Dominguete, o senhor foi incapaz de compreender que era um estelionatário. Naquele primeiro momento, não. É um longo primeiro momento, ao seu, longo, 30 dias ao de primeiro momento. longo desse mês, aí sim a gente vai começando a perceber que a coisa não anda, ele não tem os documentos que o Ministério precisava. O senhor já respondeu aqui que nunca falou com Gelson Prado. Não, o Gelson era um contato que o Dominguete passou, né, no sentido de que ele ia aprofundar questões de uma outra situação que o Dominguete estava trazendo. E aí eu coloquei uma outra pessoa que conhecia melhor do que eu sobre determinado assunto para poder fazer a interlocução com o Gelson. O senhor tem 3 ligações entre o senhor, Gelson e Dominguete. Uma delas, com a duração de aproximadamente 8 minutos e meio, de sua iniciativa. O senhor faz a chamada e inclui na chamada Dominguete e Gelson. O senhor pode reportar para CPI qual foi o assunto que o senhor teve com essa pessoa que o senhor não conhecia e não tinha? Seguramente, senador, era para buscar entender isso que eles estavam trazendo como novo assunto. Que qual era o assunto? Era uma corretora de criptomoedas lá fora com valor bloqueado. Num primeiro momento, eu posso, realmente, obviamente, eu não me recordo, eu posso ter feito uma ligação, mas para buscar entender. No momento que eu não consigo entender aquilo dali, e tem uma pessoa que entende mais do que eu, essa pessoa passa a fazer, tem mensagens, né, trocadas entre nós, eu e Dominguete, que fica muito claro que essas pessoas agora estão conversando para tentar entender do que se trata, porque eu também não entendia naquele momento. O senhor abriu uma empresa que, na sua descrição, vai estar destinada a cuidar de educação financeira, é isso? Num primeiro momento, sim. Perfeitamente. Eu estou aqui com o cadastro dessa empresa, ela não refere essa atividade. Eu vou rapidamente mencionar para os meus colegas. Ela fala de serviços de escritório, ela fala de representação de medicamentos, ela fala de representação de instrumentos e materiais odontomédico-hospitalares, consultoria em gestão. Ela não fala dessa questão específica. Explicar para o senhor. Eu confesso que eu não tenho esse conhecimento aprofundado quando fui buscar a orientação para a abertura da empresa. Quando o escritório de advocacia, e eu relatei para ele, de contabilidade, e eu relatei para ele o que eu intencionava no início, eu não escolho os O senhor pode reportar qual é esse escritório de contabilidade? Eu esqueci o nome. Holding Contábil.
Holding contábil. Holding contábil. Então, Porque é para o conversei cidadão com eles. saber que esse é um lugar onde você chega dizendo, eu quero abrir uma empresa para dar consultoria financeira e sai de lá com uma empresa para fazer representação de medicamentos. Não, O senhor realmente tem convicção não. de que isso aqui é um bando de pateta, né? Não, calma. Tem convicção. Senador, o senhor me O senhor permite... não é uma pessoa sem formação. Por favor. Fosse um analfabeto que chegasse no escritório de contabilidade pedindo para abrir uma empresa de consultoria em educação financeira e de lá saísse com uma empresa para fazer representação de medicamentos, por favor, o senhor saindo da DELOG do Ministério da Saúde? Qual é a justificativa que o senhor consegue dar para isso? O senhor me franqueia a palavra, por gentileza? Por favor. Se o senhor perceber, essa situação de representação comercial, ela só se dá num segundo momento, uma alteração contratual. E essa alteração contratual, ela só vem por quê? Em conversa com amigos, conversa com pessoas próximas. As pessoas conversando comigo explicaram o seguinte, Blanco, se porventura você precisar fazer uma representação comercial em cima de algum conhecimento que você adquiriu ao longo do Ministério da Saúde, você sabe que você tem que estar vinculado ao core de representação do local. Quem foi que lhe deu essa dica, senhor Blanco? Eu não Que entendi. seria interessante o senhor ter essa possibilidade de representar por conta dos seus relacionamentos no Ministério da Saúde. Não. Relacionamentos não. Conhecimento. Eu falei conhecimento na esfera privada. A pessoa fala o seguinte... conhecimento no Ministério da Saúde. Não. Conhecimento do assunto. É isso que eu estou explicando para o senhor. O que acontece? Eu não tenho conhecimento disso. Quando eu busco por que tem que ter o core de representantes, a pessoa me explica. Existe uma lei que, para que você faça a representação comercial de qualquer coisa, você precisa estar vinculado ao core de representantes. Eu pergunto ao escritório de contabilidade, tá? Eu tenho, inclusive, mensagens. Eu pergunto, como é que eu faço isso? A pessoa me orienta o seguinte, olha, isso daí implica em alteração contratual. E aí a gente vai precisar, na alteração contratual, incluir os quinais de representação. Muito se fala que a empresa foi aberta 3 dias antes. Ocorre que essa alteração contratual, incluindo a representação depois de assessoramento, digamos assim, de pessoas que conhecem muito mais do que eu, isso só se deu no mês de março. Isso não aconteceu. A empresa, ela foi aberta e foi tratada inicialmente, a abertura dela, entre final de janeiro e início de fevereiro. Obviamente, todo o trâmite de abertura de uma empresa... O senhor abriu a empresa no dia 22 de fevereiro. Obviamente, é o que eu estou explicando. O processo... Aí o senhor, só para compreender, o senhor, logo após o dia 22 de fevereiro, o senhor fez uma alteração contratual? Logo após o... Salvo engano meu, foi no início de março que eu tive essa conversa então, falando do core de representantes. Uma semana depois, o senhor fez a alteração. Aí ele me orientou que para fazer a vinculação ao core de representantes, eu necessariamente precisava fazer uma alteração contratual. Quando foi o shopping lá no Vasto? O encontro foi no dia 25 de fevereiro. Entendi. Agora quem não está entendendo o senhor, desculpa. É muita cara de pau. Só para entender, o senhor abriu uma empresa que antes era para educação financeira com que data? Entre final de janeiro eu comecei a conversar, as primeiras mensagens que eu troco com o escritório é do início de fevereiro. E alterou para representação de medicamentos em que data? Provavelmente no início de março. Ou seja, depois do Chopinho de negociar a propina de $1. Não, veja bem. A data foi posteriormente a denúncia do Dominguete de $1, é isso? Antes, a empresa foi aberta como educação financeira. E depois da data do Chopp, ela passou a ser, com a alteração da razão social, a ser representação de medicamentos. É esse o objetivo, era esse o objetivo da sua empresa, é isso? Não, o objetivo era proporcionar à empresa, tá, representar comercialmente, se porventura esse caminho fosse pavimentado no futuro, e para isso eu tinha que legalmente estar vinculado ao quórum de representantes. Senhor presidente, Mas eu não vou... O futuro foi logo após o Chopp? Não, mas eu estou no tempo dele. Ele me permitiu, foi ele que me permitiu, Rogério. Eu não falo nada sem... Só para lembrar, senhor presidente, que realmente, relator, em março, foi em março, não sei a data, mas foi em março que foi sancionada uma lei, Alessandro, foi em março que foi sancionada uma lei de autoria do presidente dessa casa, com votação de todos nós, onde se previu ali a possibilidade de pessoa jurídica de direito privado
fornecer ao Ministério da Saúde, na forma de uma série de exigências estabelecidas, a possibilidade de doar vacinas para o SUS e, posteriormente, a imunização do grupo prioritário poderiam, nos requisitos estabelecidos, adquirir vacinas para, inclusive, comercializar. Então, só corrobora, na linha do senador Alessandro, que essa representação, essa alteração para a representação de medicamentos, ela veio provavelmente depois que nós já tínhamos uma lei sancionada pelo presidente da República permitindo a comercialização de vacinas no setor privado. Desculpa, Alessandro. Pois não. Por gentileza, o senhor Pois não, me permite? fique à vontade. Senadora, em momento algum, tá? Eu intencionei ou foi uma opção a empresa para tratar, seja com o Ministério da Saúde ou qualquer órgão de natureza pública das esferas municipal, estadual e federal. A minha empresa está aberta há mais de 5 meses, não faturou uma nota fiscal. Eu não fiz nenhuma ilação, apenas estou afirmando os fatos. Só isso. Só para organizar aqui. O senhor disse essa CPI que abriu uma empresa para prestar consultoria no sentido da educação financeira. Não é verdade, a sua empresa nunca teve sequer referência a essa atividade. O senhor atuava dentro do Ministério da Saúde na DELOG. Era, inclusive, substituto eventual do senhor Roberto Dias. O senhor participa de diversas, inclusive por iniciativa sua, diversas reuniões online, diversas ligações com um bando de criminosos, estelionatários, que queriam receber uma vantagem financeira na negociata com o Ministério da Saúde, exatamente com o setor do qual o senhor faz parte. Aí o senhor simplesmente altera a configuração da sua empresa para adequá-la à negociata da qual o senhor estava participando. O senhor tem conversas com todas essas pessoas. Como já mostrei aqui, a maior parte das conversas por iniciativa sua. E o senhor tem a cara de pau de vir para essa CPI para se apresentar como uma pessoa que, de boa vontade, apenas fez uma interface, que recebeu um contato de um amigo coronel. Esse amigo coronel lhe pediu, através de, enfim, alguma simpatia, que abrisse as portas para o Dominguete, e daí para diante, nada acontece com sua participação. É zombar da inteligência das pessoas. É zombar. Não sabia quem era o Gelson, nunca falou com o Gelson, 3 ligações, uma delas de sua iniciativa. Se coloca como, enfim, um instrutor de educação financeira sem nenhum tipo de prova dessa atividade. Por favor, eu lamento muito, senhor presidente, lamento muito que a gente chegue a esse ponto, que a gente tenha no ministério mais importante durante a pandemia gente tão desqualificada, gente tão interessada em ter vantagem financeira. E aí não tem, com todo respeito à defesa, não tem advogado que salve. Porque eu tenho certeza que o senhor não informou para o seu advogado que a sua empresa não tinha essa atividade dentro do seu descritivo. Tenho certeza. Que um bom advogado jamais ia deixar que o senhor sentasse aí para dizer que a sua empresa tinha uma vocação que não consta do seu estatuto. Que nunca constou. É muita vergonha ali. Obrigado, senhor presidente.